Salve nação, tudo bem com vocês? Mengão Mídia na área para falar a respeito do jogo do Flamengo contra o Goiás, que acontece hoje no Maracanã e vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Lembrando que esse jogo pode tirar o Mengão da zona do rebaixamento. Pois é, estamos na zona da degola. É, rapaziada, quem diria, né? Enfim, peguei um trecho aqui do programa Seleção Sport TV, onde os comentaristas falam a respeito da provável escalação e também das alterações de Jorge Sampaoli neste time do Flamengo. Vamos assistir? Antes eu peço a sua inscrição aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Maravilha? Bora lá então! Difícil é cravar a escalação do Sampaoli, sabe por quê? Ele não repetiu a escalação em nenhum jogo do Flamengo. Hoje ele nem vai poder fazê-lo porque ele tem jogadores suspensos como o Gabigol. Mas eu vou trazer aqui algumas informações sobre as escalações que Jorge Sampaoli utilizou à frente do Flamengo. Ele usou 3 zagueiros, por exemplo, contra a Ñublense na sua estreia. O Marinho foi titular na ala direita naquele dia. Aí contra o Inter no Campeonato Brasileiro, ele tirou um zagueiro, botou o Everton Ribeiro de titular. O Wesley entrou na lateral direita, no lugar do Marinho. Aí contra o Maringá, jogo da volta, ele tirou o Vidal, botou o Everton Cebolinha, era um jogo de ataque contra a defesa. Ele escalou o time assim. Aí contra o Botafogo, na derrota de 3-2, ele volta a usar 3 zagueiros, com o Léo Pereira atuando como lateral esquerdo, /zagueiro, e Ayrton Lucas no meio-campo, no lugar do Gerson, que não pôde jogar aquele dia. Everton Ribeiro ficou no banco aquele dia. Aí ele volta a usar 2 zagueiros contra o Racing na Argentina, com o Everton Ribeiro de titular e o Pulgar surge na escalação inicial. Aí contra o Atlético Paranaense no domingo, Cebolinha joga no lugar do Vidal. Então, assim, ele não repete a escalação, ele muda muito o esquema. Hoje ele tem o Gabigol suspenso. Então, assim, o Gabigol, por exemplo, já é um impeditivo que ele repita uma escalação que ele usou no último jogo. O que você tem achado do trabalho do argentino até esse momento à frente do Flamengo, Paulo? É curto, né, ainda, né, André? A gente não pode cobrar aquilo que ele pegou, né, de legado do Vitor Pereira. Mas eu acho que, por todos os motivos que já nos coloca no futebol brasileiro, tempo de treinamento, né? Mas você acha, assim, que o fato dele não repetir... Você acha que ele está tateando o elenco, está fazendo teste? Ele está primeiro conhecendo o elenco, que realmente ele não conhece todos, né? Eu acredito que ele não coloca esses garotos ainda, Vitor Hugo, Matheus França, porque ele está agora conhecendo esses meninos dia a dia, trabalho. Agora, o que eu acho, André, como ex-atleta, e que sempre gostei de jogos táticos e sistema de jogo, ele tem um problema que vai ser dele, não é porque agora esses jogadores estão machucados, ou lesão, ou suspensos. Ele não gosta de repetição. Só que para ele não repetir, ele tinha que ter pego esse time desde o início, feito uma pré-temporada, feito um trabalho dele desde o começo. E ele não tem tempo agora. E eu acho que padrão de um sistema que ele necessita, ele precisa repetir. Ele tem que ter repetição. E não vai conseguir porque ele não treina. O treinamento dele vai ser em jogo. Normalmente o jogo vai dar essa oportunidade para ele. E quando você não repete muitas vezes, aí você coloca 3 zagueiros. Eu não sou contra 3 zagueiros. Vou deixar bem claro. 3 zagueiros não necessariamente é um time defensivo. Pelo contrário. Já joguei com muitos times com 3 zagueiros sendo muito ofensivo. Eu não gosto dessa saída quando tem 3 zagueiros. Porque quando tem 3 zagueiros, você vai ter que fazer esses caras, né, ter essa construção de jogo, ou senão você vai ter que trazer mais um jogador do meio para trás e vai dar essa possibilidade de um time jogar já praticamente com 4 aqui atrás. Então, eu ainda não senti firmeza no sistema dele, no padrão de jogo do time dele. É curto, o recorte é curto, mas já poderia a gente ter uma noção, ou o torcedor, não, o Flamengo é esse. Não de nomes, mas de sistema. E ele não conseguiu fazer isso ainda. É interessante que você falou sobre essa saída, porque, por exemplo, ele tem feito uma saída de 3, que é assim, comum hoje, mas ele não tem utilizado, ele tem utilizado 2 zagueiros e o Santos para poder fazer essa saída, exato, justamente para conseguir colocar mais jogadores no campo de ataque que auxiliem o time ali na frente, para conseguir aproximar esse jogo, enfim, as articulações, a maneira como ele gosta de jogar. Eu acho que, cara, um fator que é chovendo molhado, mas não tem como a gente não levar isso em consideração, que é o Sampaoli fazer 6 jogos em 19 dias. É um número muito bizarro, não se treina.
Nessas condições não se treina. Se você colocar aí no pacote viagem, recuperação de jogador, você basicamente treina batendo papo e mostrando vídeo. E Por isso que eu acho importante essa informação de ele não repetir a escalação. Claro que tem lesões, tem suspensões. Mas, assim, claramente não é uma opção dele ficar repetindo o time. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Mesmo quando se ele tiver com todos os jogadores, ele não repete. O que é assim, o lugar comum do futebol brasileiro, que está habituado a esse cenário de você assumir times no meio da temporada e não ter tempo? É você apostar na repetição. Exato. Você assume o time no meio do campeonato, não tem tempo de treinar, você vai apostando na repetição. Você acha? Eu acho que é o beabá, o lugar comum. O lugar São Paulo não é lugar comum. O Mas lugar comum. quem está em busca de soluções... fez isso. Quando ele assume ele acha o que ele considera o time principal, ele vai apostando na repetição nos grandes jogos. O Campeonato Brasileiro ele tira o pé, poupa. Eu acho que assim, a regra do futebol brasileiro é meio essa, você apostar na repetição já que você não tem tempo de ficar fazendo testes no meio da temporada. Talvez ele devesse apostar mais na repetição de sistema, mas eu também não vejo o sistema dele variar tanto assim. Ele gosta dessa saída de 3 horas... Varia toda hora. Não, eu não vejo ele variar na essência. Ele gosta de saída de 3, ele gosta de pressionar no campo de ataque, ele gosta de uma equipe ofensiva, ele joga com 2 jogadores dando amplitude, pode ser... como no caso hoje, né? Você tem o Ayrton Lucas por dentro, mas você usa o Cebolinha para dar amplitude de um lado. Do outro lado, você usa o Wesley, que não está à disposição agora, mas você usa o Wesley pelo outro lado. Mas você tem sempre 2 jogadores dando amplitude, a saída de 3, não importa quais sejam os jogadores. A pressão no campo do adversário. Hoje ele tem mais 2 jogadores por dentro. Ele usa o Gabigol também fechando um pouco próximo do Pedro, quando o Pedro está em campo, quando estão os 2. Ele gostaria de ter esse meia de conexão. Talvez seja o Arrascaeta quando tiver em condições realmente de se firmar. Já foi o Everton Ribeiro, ele vai variando. Ele está em busca... até o próprio Gabigol já jogou nessa posição antes do centroavante e não vai colar. O que eu digo sobre repetição de sistema é a repetição das ideias, é a origem do trabalho dele. Ele vai trocando jogadores, ele está em busca dos jogadores certos para as ideias dele. Eu vejo ideias que progridem, eu vejo um treinador que está em busca de algo que tem identidade com o Flamengo, que é a identidade do Flamengo é o jogo ofensivo no campo do adversário, pressão, ofensividade, jogadores com essa característica. Então, em essência, cara, o trabalho dele está andando, eu não acho ruim. Ruim são os resultados, ruim talvez seja a adaptação dos jogadores a esse sistema, mas eu acredito que com um pouco de paciência o São Paulo vai dar muito jeito no Flamengo. A gente tem time jogando futebol pior e conquistando resultado. Sim. Dentro do próprio Campeonato Brasileiro. O que a gente vê dos trabalhos do São Paulo, e principalmente pegando mais próximo que a gente teve aqui do Atlético Mineiro, é que ele gosta de ter o time, a forma de jogar dele, o modelo que ele entende de futebol, com as variações e mudar as peças, não ter exatamente um 11, mas que o jogador que venha do banco, o jogador que é alternativa, que entre, ele já esteja absolutamente adaptado àquele modelo. Né? O time tem a forma de jogar e as peças vão variando. Se isso vai funcionar no Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com os jogadores que tem a história que tem no Flamengo, é uma outra história, a gente vai ter que ver. Agora, de início, o que eu percebi do São Paulo, até por essa questão do tempo, foi ele apostando em jogadores que ele já conhecia a característica, já sabia a forma de jogar, já tinha uma certa confiança. E aí explica, por exemplo, o Vidal e o Marinho. Só que eu particularmente acho que com 6 jogos já deu para perceber, principalmente o Vidal, que o Vidal hoje, para mim, tá na última posição das peças que o Flamengo tem nessa construção do meio-campo. E hoje ele teria o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo está no banco. Que é um cara então, Igor Jesus é um jogador... Ele quer uma intensidade, ele vai cometer a loucura de projetar uma escalação do São Paulo sabendo que a chance de errar é muito grande, né? Já era assim no Atlético Mineiro, ninguém conseguia descobrir a escalação dele. A escalação que o GE projeta para o jogo de hoje, mas vamos aguardar, é a seguinte. Gabigol está fora, conseguiu levar 3 cartões amarelos em 4 jogos de Brasileiro. Então a escalação do Flamengo provável é Santos, recuperado do lance em que levou uma joelhada no rosto domingo. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Arrascaeta de titular, Matheus França, Everton Cebolinha e Pedro. O Wesley joga? Cara, o Wesley joga não, a gente está projetando que o Wesley joga. Eu vi uma projeção que estava o Rodrigo Caio aqui desse lado. Então, a gente está projetando, é o que o GE projeta. Pessoal, olha aí, ó, provável escalação do Mengão de acordo com o GE. Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Vidal, Eric Pulgar, Arrascaeta, Matheus França, Cebolinha e Pedro. É uma boa escalação.
Mas será que será essa? O Sampaoli, como disse os próprios comentaristas, muda a cada jogo e assim, se fosse a minha opinião, eu tiraria o Vidal e entraria com o Igor Jesus, daria uma chance para o menino. E também tiraria o Cebolinha e entraria com o Vitor Hugo fazendo a função do Everton Ribeiro, deixando o Matheus França mais solto ao lado do Pedro. Porque eu acredito que a característica desde a base do Matheus França é jogar atrás do centroavante e não como pontinha ou jogador de amplitude. Não vejo essa qualidade nele. Acho que ele é um jogador de conduzir bola e para conduzir bola no meio ele seria uma solução boa. E para o lugar do Vidal, acredito que o Igor Jesus tenha muito mais gás e pique para conseguir cumprir a recomposição no meio de campo. Talvez se o Vidal entrasse no segundo tempo, com certeza Igor Jesus, como não joga jogos completos, vai cansar, aí tudo bem, mas em outros casos eu acho que Vidal não merece a titularidade. A linha de zaga continua a mesma, acho que é o que a gente tem de melhor no momento. Mas enfim, vamos ter que aguardar, porque como disse os comentaristas, Sampaoli costuma mudar de última hora, como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, em que todo mundo achava que o Pulgar não ia jogar, o Pulgar entrou jogando no lugar do Vidal, que todo mundo achou que ia jogar. Entrou um time totalmente diferente, né? Vamos aguardar para ver a provável escalação que sairá antes do jogo. Provavelmente umas 8h30 já tem escalação. Maravilha, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Em breve teremos novos vídeos e dou a minha saudação rubro-negra a todos vocês. Continuem ligados no canal, se inscrevam e deixem o seu like. Um forte abraço do Mengão Mídia e até a próxima. Fui!